falar hoje com o Cláudio Torelli, gente. Para quem não conhece, o Cláudio Torelli, ele é um jornalista maravilhoso lá de São Paulo. E ele tem uma assessoria de imprensa chamada Duopress, mas a grande pegada dele hoje é trabalhar. Ele trabalha com várias mulheres incríveis, assim, artistas, influenciadoras. Ele trabalha com a construção da imagem dessas mulheres, principalmente no mundo digital, né? Também no mundo offline também, mas o que a gente quer trazer é isso hoje, é essa construção imagética hoje nessa grande vitrine do mundo digital que a gente vive, né? E aí, povo, podem perguntar, ficar à vontade. Como é que tá aí o áudio? Todo mundo escutando legal? Deu uma parada aqui. Minha internet não estava tão legal. Todo mundo escutando legal aí? Tá escutando, Osley? Edson Góes. Massa. Mel. E aí, gente? Como estamos? Beijão, Mel. Esperando só o Cláudio entrar aqui pra gente bater esse papo. Feliz de mais um Conexões Talk com vocês. Gente, aproveitem para curtir o nosso Conexões Lab. Tem muito conteúdo legal. A gente tem trazido muita coisa bacana. Muita informação de qualidade. Olha aí, o Cláudio entrou. Bater esse papo com o Cláudio. Fala, Olá! que prazer falar com você. E aí, lindão? Ô, coisa boa te ver! Olha que bacana. Primeiro, parabéns por esse seu projeto. Eu acho que Obrigada. novas iniciativas, eu acho que elas são fundamentais nesse novo momento. Eu acho que Sim, está batendo papo, porque, enfim, faz tempo que eu não vejo vocês, saudade de todo sim. mundo. Enfim, não vou começar a falar, senão é Milady, você sabe como que é, enfim. Mas estava comentando o seguinte, que Sim. eu estou trabalhando o dobro, minha amiga. Eu não sei você, mas eu estou trabalhando o dobro. Porque agora você tem que cuidar de todos os clientes de uma maneira quase como carregar eles no colo mesmo. Porque Sim. está uma confusão no mercado que realmente, minha amiga, a gente está trabalhando o dobro. Tem o horário normal de trabalho, e daí um cliente lembra alguma coisa uma hora da manhã e a gente, por incrível que pareça, tá aí conectado, né? E Tem um conexões, pouco de insegurança, né, no momento, Cláudio. Insegurança, né? sim. Por onde ir, que caminho seguir, como fazer, como se posicionar, né? Acho que por isso que de repente tá todo mundo aí te chamando. Cláudio, muito obrigada. A gente está com esse projeto novo, inclusive, você foi um dos caras que quando eu comecei a falar dele, de vez em quando eu mandava, você dizia, Poli, ótimo, massa, vai em frente, é isso. Porque o momento nasceu nessa pandemia, né? Num desejo de comunicar de uma forma diferente e, ao mesmo tempo, de fazer algo mais sólido, um pouco mais com base, preocupados, sim, com o conteúdo e com a forma, não apenas com fórmulas mágicas, né, Cláudio? Que a gente vê tantas fórmulas mágicas, né? A gente que já está A gente um já viu pouco muita mais. Você está um tempão aí na carreira, já viu tanta coisa, né? Tanta gente prometendo tudo e não entregando nada, né? Então, assim, esse canal nasce também com esse desejo. Da gente poder entregar algo sólido mesmo. E você foi um do cara que disse, massa, vai lá, é isso, mete a cara. Obrigada aí por essa.
Ó, minha amiga, participação. quem sou eu? É uma honra para mim, de verdade, não estou falando isso da boca para fora, não, mas realmente é uma honra para mim. Agora, os projetos novos, eu acho que eles estavam incubados em todos nós, Sim, principalmente profissionais como você e como eu, que sempre trabalhamos com os outros. Nós sim, construímos ou ajudamos a construir algumas carreiras. Você, através da assessoria de imprensa, eu, em um sim, momento, com assessoria de marcas, hoje, muito focado em estratégia e consultoria de imagem. A sim, imprensa virou um braço pequeno da minha empresa, mas é fundamental, claro que sim. Só que você sabe o quanto o profissional de imprensa ficou escasso. Eu acho sim, que ele mesmo se sabotou, né, Polly? E eu acho que está na hora das pessoas falarem. A imprensa própria se sabotou, priorizando os interesses comerciais em detrimento dos interesses editoriais. Então aí sim. um tiro no pé deles. E aí casou, como nada eu acho é por acaso, quando a imprensa começa a ter. Eu já vou começando a bater papo aqui, depois a gente Sim, ótimo. Fica à vontade. pelo amor de Maravilhoso. todos que estão falando aí, eu não consigo ler direito, mas assim, sinto. Vai ter uma horinha, eu vou parar e vou puxar para a gente dar uma lidinha em algumas coisas. Ó, fiquei Fica sabendo. tranquilo. Rodrigo Bonfilholi entrou. Rodrigo, um beijo para você, um grande empresário que hoje está na área de Olha, consultoria. Sim, maravilha, Rodrigo. Já curte a página para conhecer um pouco melhor a gente. é Obrigada isso. pela audiência aqui com o Cláudio, maravilhoso. Sim. E Rodrigo, quando estiver em São Paulo, eu quero te ver, viu, meu querido, de verdade. E aí, Paulo, o que que acontece? Cláudio, fala um pouquinho do teu trabalho, para as pessoas entenderem um pouquinho o que você faz. Você é jornalista, tem uma agência em São Paulo, cuida de algo de várias mulheres, imagem, moda. Explica um pouquinho para a gente. Vamos lá, olha só, é um pouco, eu acho sempre muito enfadonho falar da gente mesmo, mas eu vou ser muito Sim, breve. sim, Eu comecei com 15 anos de idade, eu sempre soube que eu ia trabalhar com moda. Eu nunca tive dúvida. Eu não sou aquele tipo de pessoa que tem essa história para contar. Precisei fazer um exame psicotécnico para descobrir o que eu ia fazer. Não, eu nasci sabendo o que eu ia fazer. Mas eu nasci sabendo onde eu queria estar. Mas eu não sabia exatamente como atuar nessa área. Por quê? Porque moda é muito abrangente. E eu fui sim, descobrir isso muito depois. Porque no começo quando você quer trabalhar com moda, e aí, aqui é a nossa primeira, nosso primeiro destaque, né? Eu quero trabalhar com moda. Tem que ver se você quer trabalhar com moda ou se você gosta de moda. Gostar de moda não significa que você está pronto para trabalhar com moda. muito Aí, diferente, né? muito diferente. E essa foi a a primeira situação onde eu percebi que eu realmente queria atuar na área de moda. Eu não sabia direito, porque para trabalhar na área de moda, nessa época, você tinha que ser estilista, ou estilista, ou estilista. Não existia Sim, qualquer outra profissão. Eu, costureiro, não ia ser porque eu não tenho esse dom. Modelista não ia ser porque eu não tenho este dom maravilhoso. Então, quer dizer, quando eu comecei a perceber que eu tinha nesse segmento que eu estava muito restrito, eu não podia ser costureiro, não podia ser modelista, não podia ser estilista, porque eu não sou estilista. Isso começou a ficar um pouco complexo. Nessa hora eu resolvi mudar um pouco o caminho, como eu não estava entendendo direito como eu ia fazer isso. Aí eu falei assim, eu vou fazer, eu queria ser dentista. ó, Angélica Cobra acabou de entrar, Angélica. Angélica, beijo, minha querida. Ela que me indicou você. Sim, essa menina é uma baita batalhadora, tem uma família lindíssima, tem uma história maravilhosa, é uma baita profissional que eu respeito profundamente. É uma das mulheres que a gente tem que admirar mesmo nessa nossa área, que Sim, é muito sim, complexa. Bom, vamos. muito. Aí, o que aconteceu? Aí eu peguei e fiz assim. Aí eu resolvi, falei, vou ser dentista. Aí comecei a estudar para trabalhar nessa área de biomédicas, não sei o quê. Bom,
Aí o papo vai ficar bem superficial, mas quando eu comecei a pensar que eu ia ficar dentro de um consultório médico, sozinho, vestido todo dia de branco, eu percebi que esse trabalho não era para mim. E aí, né, nesse momento, eu tinha 17 anos, eu sempre gostei muito de estudar. Sempre gostei bastante de estudar mesmo. Então, eu já tinha 17 anos, aí eu falei assim, putz, e agora? Não quero isso não. Um grande amigo meu, que era muito bem relacionado nessa época, ele trabalhava numa revista que se chamava Desfile, do grupo Block. Era um grupo carioca, Block Editores. Ai, E, conhecidíssimo. sim, e muita gente não vai conhecer, porque isso aí é da nossa Sim, era. E sim. aí, esse meu amigo me chamou para ser assistente dele, na época, com produção de moda, né? Olha, E aí fui trabalhar com produção de moda como assistente do Gerson, Gerson do Vale, o nome dele. Trabalhava sob a edição de Denise Orenstein e a gente se reportava diretamente ao Rio de Janeiro. E aí eu comecei a entrar nesse mercado. Trabalhei com ele como assistente dele durante 1 ano e meio, mais ou menos. E aí eu comecei a achar que não era aquilo exatamente o que eu queria. Aí nesse momento eu tinha idade ainda para isso, não tenho uma história triste para contar, sempre tive que batalhar muito tudo o que eu tenho e tive. Mas eu não tenho sim. história para contar, negociei na minha casa e fui com a cara e com a coragem passar um tempo em Milão. Fui com a cara. Quantos anos, Cláudio? Ah, isso, meu bem, olha, eu tinha 18 anos, eu não vou Tu fazer essa. tinha quantos anos? Você tinha quantos anos? 17 para 18 anos. Gente, bem novinho se jogou para Milão. Ah, eu sempre fui muito bom nisso. E eu gosto. Se você falar agora para mim, Cláudio, vamos viajar para onde você quiser ir, eu vou agora. Eu não preciso me preparar para isso. Eu sempre tive, Entendi. eu sempre tive essa, Sim. essa característica. E fui com a cara e com a coragem. Sou uma pessoa comunicativa. E logo que eu cheguei em Milão, eu já fui também, cheguei em Milão já com uns amigos meus que estavam lá. Bom, o fato é o seguinte, fui parar no olho do furacão naquele momento onde as marcas europeias estavam começando a se reposicionar. Porque a história de moda deles é muito antiga. E eles já estavam se reposicionando há 25 anos atrás. Vou dar um exemplo básico para você. Prada, que todo mundo conhece hoje. A Prada precisou se reinventar. Gucci precisou se reinventar. Então, eu estava naquele olho do furacão com essa necessidade do reposicionamento dessas marcas. E aí eu comecei as minhas conexões lá e fui trabalhar como estagiário num desses escritórios que na época eram de relações públicas, que se chama Public Relations, que na verdade assim são PRs, na verdade, relações públicas, enfim. E aí, Sim. estágio lá, naquele momento onde a Gucci estava se reposicionando, Prada estava se reposicionando, e eles contratavam esse escritório Olha. em Milão. E aí eu descobri que isso era possível. Bom, aí ok, passei um tempo lá, me diverti bastante, o dinheiro começou a acabar, e aí eu tive que voltar pro Brasil. Nessa hora eu falei assim, bom, eu já tinha 19 anos, e aí eu falei, bom, vou ter que prestar alguma coisa de faculdade, vou ter que estudar. Minha família exigiu isso de mim, tem que estudar. E aí eu falei assim, bom, o que eu vou fazer? Não, biomédica já não tinha mais condições de eu pensar nisso. Aí eu falei, bom, vou prestar comunicação, né? Comunicação. Na época, o jornalismo não era um curso que você prestava jornalismo. Você prestava comunicação. Depois de 2 anos na faculdade, você optava se você queria ir para marketing ou se você queria ir para o jornalismo. Eu entrei Hum, na faculdade pensando em fazer marketing. No meio do caminho, resolvi fazer jornalismo.
me apaixonei por jornalismo e me dava muito melhor com a turma que ia para o jornalismo também. Enfim. E aí me formei jornalista. Ok, terminei a faculdade. Nessa hora, deu um gap na minha cabeça, porque eu me formei jornalista, mas eu também não queria ser jornalista, o jornalista tradicional, aquele Tradicional. que também, enfim, eu não tinha esse dom. Eu falo sempre isso, que eu não tinha o dom de ser jornalista, aquele jornalista tradicional. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Nessa hora, esse mesmo amigo meu, Se a internet tá ruim, não sei se é a sua, a minha. Olá. voltamos? Parou. Você parou. Sim. Voltou? Voltou? Voltamos? Sim, voltou ok aqui. Então, e aí nessa hora esse meu amigo, Gerson do Vale, o mesmo que tinha me dado a chance de ser assistente dele, na época Olha, dele, ele era uma pessoa, infelizmente ele não está mais, enfim, né, ele não está entre nós, vamos dizer assim, mas ele era uma pessoa muito respeitada nessa área, já tinha passado para o cargo de edição, de editor, tinha canais importantes de relacionamento, e ele me indicou para ser assistente em uma assessoria de imprensa na época. Eu não sabia nem o que era isso. Não fazia nem ideia o que era uma assessoria de imprensa, né? de imprensa. Não fazia nem ideia o que era isso. Aí, mas eu queria trabalhar. Aí ele falou assim, ele ligou para a assessoria e ele fez assim, é uma indicação minha. Então, Olha, seu pai, um querido, né? foi. Aparece esses anjos assim, né? Que vão fazendo essas pontes. Na verdade, eu tenho 5 grandes amigos meus de vida. Ele era um desses. E infelizmente eu falo isso que ele era, não por quê? Porque ele não está, né? Infelizmente, enfim. Mas continua presente comigo e vai continuar o resto da vida. Mas aí Uhum. ele me indicou, eu fui, na verdade, imposto praticamente para essa assessoria, né? Olha, meu amigo, eu quero que você recebe ele aí. No dia que eu estou indo para o meu primeiro e oficial dia de trabalho, eu tava de carro, um caminhão entra em cima do meu carro. Meu Deus. Ali eu realmente tive certeza de que eu estava talhado para trabalhar. Olha, uma confusão. Você imagina um caminhão entrar no seu carro, meu carro ficou metade amassado, mas ainda andava. Pois você Jesus. acredita? Fui trabalhar, mesmo assim, com o carro todo lascado, mas assim, de verdade mesmo. Mas foi um super rolo, porque era um caminhão de uma construtora, enfim. Eu fui chegar no meu emprego, na época, às 5h30 da tarde, 6 horas da tarde quase, né? Mas cheguei lá, falei assim, olha, aconteceu isso, não sei o quê, enfim. E aí comecei a minha vida nessa área. Nesse momento, eu percebia, olha, eu gosto de fazer isso, mas não exatamente assim. Mas eu fui como assistente nesse escritório durante um bom tempo e realmente assim trabalhei pencas. Você imagina, Polly, isso é divertidíssimo, porque nessa era tecnológica, você sabe que a gente mandava release para as redações entregue em mãos. Você Meu datilografava, Deus. você datilografava o release, pegava o envelope e ia na redação entregar pessoalmente para o colunista. Por quê? Porque Gente. isso é um caminho também de você burlar uma coisa que ninguém mais sabe o que se chamava fax. Você podia mandar por fax para as redações, mas para você avançar, você chegar pessoalmente com. Garantir que ia chegar na mão, né? Exatamente. Então, Que quando louco, né? para os maiores colunistas do país, eu entreguei release em mãos. Só que também foi muito bacana, porque novamente vai entrar o nome desse seu Instagram. Me gerou o quê? Conexões importantíssimas que eu levei para o resto da vida e que são fundamentais até hoje. Sim. Tenha conquistado o que eu. Cláudio,
o nome Conexões Lab, ele tem tudo a ver com o que eu acredito, com o que eu tracei, com o que eu trilhei. E conexões despretensiosas, né? Aquela conexão que você constrói pela gentileza, pela empatia, pelo dar, né? Pelo entregar. Porque às vezes você só quer receber, 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 ou só entrega se recebe. E a gente, eu e o Osley, que é o meu parceiro aqui nesse Instagram, ele é um consultor muito bacana aqui de Fortaleza, de várias empresas, empresário também. A gente encontrou essa interseção entre a gente, que era esse desejo de conectar por conectar. Porque é bom fazer pontes, né? Eu ligar para uma Angélica dessa, amiga, eu queria uma pessoa em São Paulo, e ela, o Cláudio, tal, sabe? Isso é uma conexão assim do coração, né? Isso não tem... E aí a gente tá aqui agora, e aí a gente vai traçar outros caminhos juntos. É muito legal isso. Assim, eu acho isso incrível. Eu acho isso tem uma força sim, sim. muito grande. E são conexões verdadeiras. Sim. Então, é por isso que eu digo, esse momento é um momento que eu acredito que vai redefinir relações. Olha, ninguém sabe o que vai ser do mundo depois dessa história. Mas uma coisa fica muito clara, muito clara. As relações humanas, elas nesse momento elas foram transformadas. Eu vejo isso pelos meus clientes mesmo. Num momento como esse, a gente continuar parceiro de parceiros significa que alguma coisa mudou. Porque em uma outra época, simplesmente deixavam qualquer um à deriva. Eu também largava meu cliente me largava e a gente tocava a vida. Quem teve comigo? Teve comigo? Foi Então. o Osley. Tem o Osley. O Osley, que era o coordenador do Bazar da Mila. Maravilhoso, sim. Ele é que é meu parceiro aqui no Conexões. Que bacana. Quero mandar um beijo para todo mundo real depois, gente. Real. E aí... Deixa eu pedir aqui nos comentários o que a gente tem aqui. Tem a empoderada mulher, Cláudia, pura conexão de vida, que tive o prazer de conhecer. Deve ter sido também o Cláudio já, dono do Nordeste aí, viu? Queridíssimo. Angélica, então vamos viajar, acabando essa quarentena, viu, Cláudia? Tá o convite aí. Olha, Cláudia é um gentleman. Torelli é show, magro lacrador, viu? Magro lacrador. Torelli, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, a gente puxando um pouquinho aqui para o tema central da nossa live, da nossa entrevista de hoje, desse bate-papo, né? Uma observação que eu tenho em relação à comunicação, Cláudio, é que, de fato, é incrível isso. Eu falava isso sobre a arte também. O Cláudio tem a capacidade de conectar com as pessoas em segundos. Diego de Souza, fotógrafo. Diego, você é emocionante. Maravilhoso. Carisma, meu amor. Carisma não é para quem quer, não. Cláudio, então, a gente... É engraçado esse olhar, esse pensamento, porque hoje nós estamos vivendo, tendo que viver do essencial, né? O supérfluo, ele não está sendo o necessário agora. Agora a gente precisa da essência, da sobrevivência, a higiene, vamos tocando. Ninguém pode nem gastar muito grana, né, Cláudio? Porque ninguém sabe o amanhã como é que tá. Tá tudo muito assim. E diante desse momento, uma coisa muito interessante que eu observei, que acho que você há de concordar, é a força da comunicação. Sim. Como a comunicação, ela nasce, ela se impõe como essencial hoje, né? A gente está tolhido de estar perto, de confraternizar, de ver, de conversar, e aí a comunicação continua gritando. Aonde? Nos meios de comunicação. Na televisão e nas redes sociais, no meio digital. Tá todo mundo hoje cada vez mais vivendo nas telas, né? Tá todo mundo se voltando para isso. Eu conversava com um cliente meu agora numa reunião antes dessa nossa live, e eu falei isso, olha, tem gente que diz, eu odeio live, porque a live tá enchendo o saco, aí daqui a pouco tá fazendo live. Gente, não tem caminho.
Entende, Cláudio? Eu não preciso fazer como ninguém faz, eu não preciso colocar para falar nada, mas esse é um caminho sem volta. É como você falou, as relações estão trilhando um caminho sem volta, a comunicação está sendo criada agora de uma forma que vai ficar no pós-pandemia, né, Cláudio? Fala um pouquinho dessa força da comunicação nesse momento, esses novos veículos, essas lives desses artistas, Cláudio. Meu Vou dar Deus, isso não acaba mais, vai ficar. E várias coisas, né? A presença nas redes. até porque, assim, vamos lá. Eu acho que eu gosto de olhar para qualquer assunto que eu fale fora dele. Porque se a gente estiver no centro, a gente não consegue compreendê-lo. Então eu sempre procuro estar de forma excêntrica observando. Vamos lá. Você falou Sim, comunicação. Mas aí, então, é o primeiro ponto que eu acho que vai realmente ser potencializado daqui para frente. Tecnologia. Temos aqui o primeiro ponto que é onde eu vejo um futuro extremamente promissor. Tecnologia. Isso definitivamente. Porque se a gente ficar olhando só pela comunicação, nós só estamos nos comunicando porque a tecnologia está deixando. sim. Aquela manobra, Internet, né? ela é a nossa chefe. Se ela resolver Sim. agora empacar aqui, amiga, a gente não tem comunicação. Então, Não vai conversar. eu questiono um pouco quando as pessoas falam a comunicação. Não. Eu acho que a tecnologia, ela está propiciando isso tudo. Então, ela é Deus. Então, acredito que Sim, seja importante e que vai gerar bons frutos no futuro, comercialmente falando. Enfim. E quem sim. souber ficar com ela. Então, mas eu não acho, Polly, eu não sou uma pessoa descrente das transformações do ser humano, mas eu sei, pela minha experiência, que o tempo para que ele realmente se transforme não é em um mês, 2 meses, 3 meses, não é uma pandemia, uma epidemia, uma gripe que muda o ser humano. Muito menos uma sociedade. Então, minha querida, não é verdade isso tudo que a gente tem visto aí. Ai, o mundo agora vai ser melhor. Não. O mundo mudou. Não. O mundo agora está mais simples. Não. Nada, nada mudou. A gente está assustado. A gente está chocado. Estamos todos chocados. Ninguém mudou aqui. Você não mudou, nem eu e nem os meus clientes, e a humanidade não mudou. Nós estamos assustados, estamos apreensivos. Ponto. Mas algumas situações se definem, e eu acho que aqui vale uma análise profunda para tornar a nossa vida melhor daqui para frente. Nesse nosso papo, é muito perigoso que em algum momento a gente entre num looping e a gente não fale o que tem que ser falado. Então eu vou falar essas 3 situações que eu acho que vale você destacar em algum momento com alguém, com seu Tá. público. Eu vou puxando contigo aqui os próximos passos também. Fica tranquilo, vai tocando que eu vou puxando. Olha, vamos lá. É, três, três alicerces, sim, definem hoje a nossa situação. Vou falar quais são eles. Simplificação, transparência e coerência. Este é o tripé. Qual o terceiro? Não escutei, falhou. E coerência. Coerência. Coerência, perfeito. Vamos lá. Explicando um pouco tudo isso. Simplificação. Claro, nós temos aí um vírus rodando. Colar, brinco, pulseira, anel, 3 peças de roupa, 5 coletes, um trench coat. Olha o que tem de coisa para lavar. Então não é quem veio antes, o ovo ou a galinha. Enfim, não é que o ser humano mudou. O ser humano se adaptou. É assim que eu acredito. Moda, é assim que eu acredito. Design. Eu acho que Sim, os grandes mestres, os grandes artistas, são sensíveis e percebem mais rápido do que os outros as novas necessidades. Então, simplificação será sim o novo sim. statement
da humanidade. Mas não porque ela deixou de querer colar, óculos, trench, etc. É porque ela tem que tornar a vida dela mais ágil. Ok. Mas Sim, aí, vamos lá. Leve esse tema que eu estou levantando aqui como um dos alicerces para tudo na sua vida. Tudo que sim. você simplificar vai ser maravilhoso. E você vai dar certo no teu lado profissional e na tua vida pessoal. Ok? Vamos lá. Copo. Eu tinha a opção de pegar um copo com taça de cristal. Eu podia fazer isso tudo. Não, isso aqui é fácil. É um copo de vidro. É o mesmo copo que eu uso o dia todo. Eu peguei uma água porque também é simples. Eu não vou engasgar com a água. Então, vamos simplificar a nossa vida? Simplificação. Vamos, depois a gente É pode. aquilo de uma tendência de viver agora do essencial, do básico, do simples, como você trouxe. Sim, sim. Vamos lá. Então, mas não é que o ser humano ficou simples. O ser humano não ficou simplificado. Ele está tendo que simplificar a sua vida para sobreviver esse momento. Porque a Mas hora que você não puder. acha que isso pode migrar? Você não acha que isso de repente pode se tornar uma linha? Porque, me corrija se eu estiver errado, eu sei que você tem mais dois tópicos para falar, mas é porque eu tenho um gancho com isso aí. Cláudio, a minha percepção é que existiu, por exemplo, nas redes sociais, existiu um momento que o over, que o ter, que o exibicionismo, ele era o concurso, era o creme de la creme, era aquilo, era o que todo mundo queria. Começou a se ter um movimento da própria audiência de um pouco de repulsa daquilo, né? Como se assim, que vida fake é essa? Quem é que acorda de manhã, medita, toma um café da manhã maravilhoso, vai para. Você tá entendendo o que eu tô falando, Cláudio? Aquela vida que começou a se construir e que a gente começou a duvidar, né? E aí a gente passa por um momento como esse, né? E aí, de novo, é um momento de ressignificar, não é eliminar, é ajustar. Milady Mihaly, Maravilhosa, eu tenho linda! que dar. Eu que amo você. Olha que linda, que privilégio. Eu que Sim, amo Cláudio. você. Então, e aí a gente está nesse momento agora em que é isso que a pergunta. Eu não fico inibida de trazer aqui o caso da Gabriela Pugliese, né? Que é um caso emblemático. Ele foi replicado, estudado e analisado diante disso, assim. Então, o momento agora, falando da simplicidade, ele pede um posicionamento mais sóbrio, empático. Fala um pouco disso hoje. Você que está com tantas mulheres maravilhosas, homens maravilhosos, e que dá esse direcionamento aí para eles também de imagem, dessa construção de autoridade consolidada, sóbria, né? Fala um pouco para a gente dessa tendência e desse hoje, assim, Sim. dessa imagem das redes. Sim, primeiro eu tenho que falar uma coisa. Você veja que aqui nós temos uma situação que não é convergente, é paralela. A necessidade da simplificação do momento por conta do atual que estamos vivendo não Sim, significa que nada mudou. Essa pessoa que você acabou de citar agora, ela não mudou o jeito dela de ser. Só porque ela teve que recuar, mas ela nunca foi diferente. Em algum momento, acho que ela foi punida pela, pela, pela sociedade online, porque em algum momento ela deve ter tentado disfarçar a essência dela. Então, a é simplificação, ela, agora, né? Não foi a primeira situação, né, Torelli? na verdade, ela é que a gente já vai pular para o último tópico. Vamos falar sobre simplificação agora, porque a gente vai pular. Vamos lá. Então, vamos lá. Tá, Simplificação, tá. transparência e coerência. A simplificação, eu acho que a gente vai ter que simplificar tudo na vida. Mas simplificar, Polly, não significa você ficar mais simplesinho ou você não usar uma camisa linda. Simplificar é realmente. Vou dar um exemplo do que eu estou hoje. Estou com uma camisa branca. Ok. Talvez em outro momento eu tivesse com uma camisa branca e um blazer ou um suéter ou alguma coisa assim. Então, mas não significa que eu estou usando uma camisa branca simplesinha. Então, muito cuidado, porque isso não é por aí que a gente tem que olhar. Não é porque a gente está buscando a simplificação do nosso dia a dia que a gente está afim
de coisinhas simplistas. Não é verdade isso. É Então aí é diferente, né? bem É diferente. diferente. Sim, ser simples ou simplificar a vida. É muito diferente, porque mesmo Simplista é outra coisa, né? a pessoa que pega um ônibus todo dia para ir trabalhar, ela tem que simplificar a sua vida hoje usando menos coisas, porque ela está arriscada a se contaminar. A pessoa que pega o avião dela particular hoje também é obrigada a simplificar, mas não significa que ela vai ficar simplista por causa disso, ok? Ela vai Sim, simplificar ela, mas continua tendo todos os degraus na sociedade e o ser humano continua precisando se comunicar de uma forma inspiracional. sim. Esse, o desafio hoje de quem cuida de uma imagem é você continuar deixando o seu cliente inspiracional, simplificando ele, sem deixá-lo simplista. Perfeito. Gente, Isso aí, dica grande para construção de imagem. Entender isso aí que o Cláudio está falando agora. é muito sério, isso é muito sério mesmo, entendeu? O que eu falei agora é muito sério e eu acho que vale a pena a gente abrir um tema sobre esse. Mas enfim, então vamos lá. O mundo não ficou mais simples. Ele teve a obrigação de ficar mais simplificado por uma questão de autoproteção, tanto de si quanto para com os outros. Mas imagem não Sim, significa que a imagem simplista é a que fica. Não. É uma imagem simplificada, porém, cada degrau sendo respeitado. Nós, seres humanos, temos que continuar inspirando para sermos inspirados. O ser humano vive de inspiração. Então, nós precisamos disso. Então, eu acho que esse é o grande segredo. Passando para o outro alicerce que eu acho, que é a transparência. Aí a gente começa. É que eu não gosto muito de ficar citando essa moça que acabou de passar por esse problema, porque parece, é porque parece, complicado, né? parece que ela também imprime todas as culpas e as mazelas do É, mundo. Não é verdade. Então, assim, um pouco de sim. cuidado com isso. Mas vamos falar assim, ó. Aí a gente começa a entrar em alguns problemas. Transparência. Transparência, amada, não significa você acordar de pijama e ir para live. E, por exemplo, é uma mentira falar que eu não. Travou, gente. Cláudio, travou um pouquinho, travou de novo. Fala, falou do pijama, parou no pijama. Acho que vamos lá. Olha só. Então, quer dizer, eu acho daí transparência. Eu não vou entrar aqui de pijama. Eu me preparei para estar aqui. Você também. Sim, O que a gente não pode fazer, e aí que eu acho que entra transparência, é fingir que a gente realmente acorda assim. Não é verdade. Agora, transparência é fundamental. Sabe por quê? Eu tava com essa camiseta até agora há pouco, ó. Eu tava usando essa camiseta, vendo televisão. Mas eu me preparei para estar com você. Coloquei uma camisa branca. Vamos puxar? Simplificação. Transparência. Eu tô sendo transparente, eu tô falando a verdade. Eu tava com uma camiseta, assistindo televisão agora há pouco. E agora eu tô com essa camisa. Quer dizer, eu não mudei nada, mas eu também não deixei de te respeitar e não deixei de me preocupar em sim, inspirar esse é o público. Não é verdade? E os meus amigos que estão todos aqui me vendo. Então, quer dizer, eu também tenho que tomar muito cuidado com isso. É a minha imagem. Mas a sim, transparência está nisso. É verdade, eu estava com essa camiseta agora há pouco, agora eu coloquei essa camisa. Olha que bacana. Que legal. Isso é bacana. Então, aí que eu digo, falta de transparência não vai ser legal. Então assim, voltando a essa moça. Se eu, em algum momento, passasse para você a ideia mentirosa de que eu sou isto 24 horas, eu estaria equivocado. E aí, os meus amigos e seguidores, e os meus inimigos principalmente, iriam sim. esperar o momento que eu desse a primeira bobeada
expor esse meu lado na internet. Não precisa, eu venho aqui e falo, olha, eu tava com essa camiseta, agora eu tô com essa camisa. Tá ótimo. Verdade, né, Torelli? Verdade. Verdade. Então, daí é que eu falo assim, olha, simplificação abre todos os colchetes e a transparência abre em todos os colchetes. E aí a gente vai pro terceiro pilar, que eu acho que são os três alicerces que imediatamente farão parte da sociedade, que é coerência. Palavra, parece que tudo ficou muito cansativo. Mas vamos lá, coerência. Falando dessa moça, de Torelli, tu novo, arrasou nesses três pilares. Arrasou, arrasou. Totalmente mas, conectado com o é, processo de construção de uma imagem correta, né? sim, amiga, é que todo mundo, Coerência é a palavra, né, amigo? as pessoas me contratam às vezes sem imaginar que o meu trabalho de imagem ele é muito mais embasado em outras facetas do que na moda propriamente dita. Moda é obrigação. Eu tenho obrigação de saber tudo o que eu posso saber, de estudar tudo o que eu posso ter acesso de moda. Mas se eu não entender o comportamento humano, eu não conseguirei triunfar nesse trabalho de imagem. Isso é o meu ponto primordial. Coerência. Vamos lá. E aí, nessa hora, eu acho que essa moça, que eu juro que eu não quero mais falar dela, porque parece que ela virou a mazela A do gente se mundo. sente mal, né, Cláudio? Porque parece que a gente também está tirando pedra, né? Não estou fazendo isso em absoluto mesmo, porque é muito sofrido também isso tudo. Depois eu falo, Não é fácil. falar de outras coisas também daqui a pouco, mas eu vou puxar de novo esse assunto para cá. Mas ela é um Sim, exemplo. Eu acho que o ser humano, Polly, ele precisa de exemplos. Então, de tempos em tempos, eles pegam um ícone e degolam esse ícone como exemplo do que não estava correto. Só que a pessoa que degolou esse ícone, ela tem a culpa quanto? Porque foi ela que fez com que essa outra pessoa virasse um ícone. sim. Bom, mas vamos lá. Então, coerência. Faltou coerência para essa moça. Faltou coerência na hora que ela vinha se internet, uma pessoa. Desligava a luz, ela era outra. Não façam isso. Não Cláudio, cometam cortou o teu áudio. Cortou o este teu erro áudio. Foi tão legal que por você estar falou. cuidado. Cortou, repete de novo. Fez uma coisa e faz Tá outra. Não bom? façam isso. Bora ver se melhora. Sim. Não Tá façam. cortando direto teu áudio, Cláudio. Não sei se é tu E agora? Será que melhorou? Fala mais um Pode pouquinho, ser. teste. Olha aí o que você Olha falou. Se só, não tiver tecnologia, não tem comunicação, né? amiga, então você veja que loucura que é isso. Mas vamos lá. O que faltou para essa moça? Fala. Faltou coerência de ser aqui também o que ela era na intimidade. Todos conheciam essa moça na intimidade. Quem conhecia essa moça na intimidade sabia como ela era. Ela não fez nada diferente naquele vídeo do que ela era. Agora, você não pode vir aqui na internet e falar que você é uma coisa sem você ser. Igual eu virar para você e falar o seguinte, ó. Ai, eu adoro. Eu vou passar para vocês uma oração. Não. Eu vou passar para vocês uma energia positiva, vou passar para você. Espero que Deus me ilumine para que eu possa falar uma coisa bacana para vocês. Mas não contem comigo, eu não vou fazer uma oração agora. Mas as minhas palavras, espero que elas reverberem em muita luz para todo mundo. Que eu seja um veículo de luz. E isso sou eu. Agora, se eu vier aqui falar para você, reze uma Ave Maria, não sou eu. E olha, eu gosto da Ave Maria. Mas assim, ó, entende o que eu tô falando? Então é falta de acontecer. Por exemplo, ó, eu tô aqui bebendo água. Amor, se eu gostasse de uísque, eu estaria bebendo uísque. Eu não posso beber água aqui na tua frente e bater uma garrafa de uísque quando eu sair daqui. Isso não significa você queimar a sua imagem, meu amor. Não. Muito pelo contrário. O que eu acho que derrubou e o que vai derrubar a maioria dessas influenciadoras e blogueiras são esses três alicerces novos. Simplificação. Exatamente. E aqui é importante, né, Cláudia, a gente trazer para as pessoas que a gente está falando aqui, gente, a gente está nichando essa nossa entrevista. Ela é direcionada para influenciadores, artistas, relevantes sociais,
pessoas que vivem dessa imagem de uma forma mais intensa nas redes, tá? Claro que isso pode servir de dica para uma pessoa ou outra que está ali se manifestando, mas aqui a gente tá, o Cláudio trabalha com pessoas profissionais da imagem, né? Então é importante isso, a força da imagem em termos de isolamento social para quem tem essa exposição permanente, né, Cláudio? Para quem tá sempre expondo. Deixa eu te fazer outra Exatamente. pergunta aqui, Cláudio. Vamos lá. E aí você já trouxe, você respondeu mil coisas agora, né? Eu trouxe aqui na pergunta os perigos, né, desse momento que a gente tem. Tem muita gente que vive disso, ganha dinheiro, né? De novo, trazendo algum exemplo aí solto, que eu não vou citar o nome, foram milhões de reais perdidos, né? Com mau posicionamento na internet, né? Sim. Então, um momento. Você acha que o momento agora ele está mais sensível? Tem que ter mais cautela ainda? Tem que ter mais empatia? Como é que você enxerga esse momento agora? Ele está mais problemático para quem vive da imagem, para quem posiciona assim? Com certeza. Ele é extremamente mais complexo, vamos dizer assim. E vou te dizer, nesse ponto, esse momento, ele polarizou a nossa percepção nesses profissionais. Então é nessa hora que tudo isso que eu acabei de falar agora vai fazer falta. Se a pessoa não tiver uma maneira de se posicionar simplificada, se a pessoa não tiver uma transparência com o seu público, e se a pessoa não tiver coerência, ela está liquidada. Por quê? Está todo mundo olhando para cá. Está todo mundo aqui. Quem não Muita está aqui agora, audiência, né, Cláudio? e quem não está amanhã. Quantas pessoas já passaram rapidamente por aqui e não ficaram só para ver como que a gente estava? E é normal isso. Então, assim, eu acho que é um momento super mais delicado. A palavra empatia, ela se faz necessária. E você me desculpe, minha querida, isso não é estratégia. Eu acho que isso é obrigação. O ser humano não pode ficar, nesse momento, à parte e se sentir realmente em condições de não se ofender com tanta coisa que acontece no mundo, não ficar abalado, não ficar triste com tanta coisa que está acontecendo. Então, esse ser humano que não tiver esse tipo de empatia, ele realmente não vai sobreviver. Agora, vamos voltar um pouco? Sim. Contando, mas a coerência. Se você tem que ter coerência com o teu universo. Vou te dar um exemplo. Uma cliente minha ontem me mandou uma imagem que ela iria postar, né? Isso sim, as três imagens que ela me mandou são ela, lindamente. Um trabalho sério de consultoria de imagem, primeiro, ele analisa, tá coerente com você? Tá. É, tá esteticamente bacana? Tá. Nesse momento, eleger qual é a imagem que vai para o online, isso é ok. Eu não estou sendo mentiroso. Eu não criei uma imagem do nada. Eu elegi dessas três imagens a correta para esse momento. Muita gargalhada nesse momento, me desculpe, tome um pouco de cuidado. Se você tem hoje 3 milhões, 10 milhões de seguidores, meu amor, você imagina a possibilidade de quanta gente sofrendo te olhando nesse momento. Então não sorria demais, mas também não chore. Que tal a gente passar uma imagem correta, Coerência. cirúrgica? É o certo. Então vamos lá. Não estamos falando mais de inspiracional, estamos falando de verdade. Vamos dizer, três imagens. Uma você está gargalhando, a outra você está triste ou bravo. Nenhuma delas. Você tem que encontrar um meio termo para essa história. Eu acho que é uma maneira de você se posicionar na imagem. Essa moça, ela foi derrubada na internet por quê? Porque ela estava muito feliz. Louca e feliz. Se ela também tivesse muito triste, ela também seria defenestrada. Vou te dar um exemplo básico, né? Eu hoje vi uma matéria interessantíssima, não sei se todos viram, interessantíssima. A página do Instagram do Corinthians, que é um time aqui de São Paulo, é um time muito popular aqui de São Paulo,
ela está sendo massacrada. Não vi isso. É, interessante. Pesquise isso. Sabe por quê? Porque ela está postando, ela tem nas timelines, né, as pessoas que faleceram de Covid. Os torcedores que faleceram de Covid. Me desculpe, também não. Né? Não sai pulando, mas também não sai chorando. Que serviço está prestando para a internet? Amiga, vem Ah, aqui. Eu estou aqui com você, falando com algumas pessoas, com a mesma seriedade como se eu estivesse falando com milhões de pessoas. sim, Mas com a mesma seriedade. Eu acho que isso é o recado que eu passo para os meus clientes. Lide de forma igual com todos os seus negócios, com todas as suas capilaridades de produto. Não dê mais importância para esse ou para aquele que te paga melhor, ou para aquele que te paga menos. Lide com todos eles. Isso é empatia também profissional. Então você veja, minha querida, eu sempre volto a falar, a imagem, se quiser conversar comigo de imagem, dificilmente vai ser para falar de roupa. A não ser que alguém me pergunte, que eu adoro. Pode me perguntar, não tem problema. Se quiser saber se eu salto ou não salto. Outro dia, uma seguidora da Milady me mandou uma mensagem muito querida, muito respeitosa. E eu acho interessante passar aqui para vocês isso, porque os seguidores da Milady, eles são muito educados comigo. Né? Não aqueles que são, né, que não gostam muito da gente, mas assim, são muito educados. Então ela fez assim, me desculpe, sim. eu posso falar uma coisa? Lili, beijo, Lili Veloso, uma baita de uma influencer, coerente, maravilhosa. Que bom te ver aqui, minha querida. Saudade imensa. Olha, Lili Veloso, é maravilhosa. Aí, olha só, o que aconteceu, minha amiga? Aí, uma seguidora me mandou uma mensagem. Cláudio, tênis pode usar com vestido? A gente tem que. Isso é empatia também. Claro que pode, mas não é claro. Sim, pode usar com vestido, dependendo, claro, de você encontrando uma harmonia entre o vestido e o tênis que você está usando, mas pode. Então, tem horas que nós que trabalhamos com imagem, a gente tem que também lidar com essas coisas práticas. Pode ou não pode? Sim, mas eu acredito sim, que imagem é mais abrangente. Imagem vai muito além do que se pode ou não se pode usar. Mas foi maravilhoso. Ela teve essa dúvida e ela perguntou para mim que ela achava que tênis era só com jeans. Bacana, legal, ótimo. Também pode com jeans, mas também pode com vestido. Então, quer dizer, assim, sabe, é aquele jogo de você trabalhar o tempo todo com o que pode e o que não pode, mas de uma forma mais abrangente, pensando além do que você está vendo. sim. Deixa eu dar uma chamadinha aqui no pessoal que está falando com a gente, Claudio. Deixa eu ler aqui um pouquinho dos comentários. A Mila falou que ama os seguidores dela. Tom Caraújo, como diz o Cláudio, palavras de ordem, coerência e transparência. Maravilhoso, adoro Por isso. isso, aí uma seguidora da Milady, ó, por isso amo Mila, ela mostra como ela é, não tem máscaras. Gente, de fato, a Milady, ela conquistou tantos seguidores, assim, quando você vê os stories da Milady, quando você vê as postagens dela, é notório a simplicidade, a transparência, a naturalidade. Eu acho que a naturalidade é uma palavra-chave ali, né, Cláudio? Sim, meu amor. Fala um pouquinho assim desse trabalho com a Mila, como é que está caminhando isso, A né? caminhada E bem interessante. esse da naturalidade que ela tem aí também, né? Nós tivemos esse gapzinho, mas gapzinho pessoal só, porque continuamos absolutamente conectados, sim. É, Sim, atraiu em trabalhar com a Milady, talvez tenha sido exatamente o que afastaria um profissional da minha área. Ela é genuína, ela é de verdade. A beleza dela vai além da beleza física. E você ser verdadeira, isso não é um demérito, isso é um baita de um mérito. Um outro grande erro de imagina que meu trabalho com Milady está em falar assim, Milady vai desse jeito. Não, não é verdade. Quem escolhe o figurino de Milady é Milady. Eu faço algumas sugestões, mas quem define é ela. Então,
Isso é um grande segredo, eu acho, em trabalhar a imagem. Agora, claro, o meu olho, ele pinça no mercado e eu deixo, sim, o meu profissional mais confortável na hora de escolher. Então, por essa justa, aquela calça justa, eu já fiz uma triagem e uma seleção de que está correto. Aí eu tenho que colocar o meu lado profissional decidindo. E eu não abro mão disso. Eu sou muito pragmático nesse sentido. Quando eu decido, eu decido. Mas, por exemplo, o que chegou até a Milady foi o meu olhar. E aí ela respeita o meu olhar, mas quem escolhe o que ela usa é ela. Quem define o que ela vai usar é ela. Então, parabéns para a Milady, parabéns para todos os meus queridos clientes. Cláudio, meu amor, a nossa live está encerrando já. A gente conversou tanta coisa gostosa que a gente nem percebeu. E aí eu vou ter que encerrar antes de acabar o tempo, porque senão a gente perde a live e não salva. Tá bom?